13 de agosto de 2018. Estamos iniciando mais um programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. E hoje eu recebo aqui mais um pré-candidato que ainda não se oficializa, o registro no TRE deve sair essa semana, de todos os candidatos aqui do estado do Amazonas. Eu recebo o pré-candidato ao Senado da República, o deputado estadual Luiz Castro, que esteve com a gente aqui no dia 29 de junho, na condição de pré-candidato mesmo, antes das convenções, e após ter seu nome homologado agora, foi dia 5 ou dia 4? Foi dia 5, né? Dia 5. Dia 5 de agosto, na convenção, ele então passa a ser um candidato oficial, ainda como pré por força da legislação, e eu recebo aqui, muito boa tarde, deputado, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, Oswaldo, prazer a todos que acompanham a Amazon Play. Na verdade, a nossa convenção foi no dia 28 e nós tivemos essa confirmação da nossa aliança toda no dia 28. E é muito bom estar aqui novamente no Amazon Play para conversar um pouco com você e conversar com todo o público que acompanha esse importante programa da Amazon Play. Ok, muito obrigado, deputado. Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais, juntos nesse projeto que iniciamos ainda no mês de junho, para levar aos senhores o maior número possível de candidatos ou pré-candidatos na época, a todos os cargos eletivos que vão ocorrer no próximo dia 7 de outubro, nas eleições aqui no território brasileiro. Então eu começo agora com o nosso convidado de hoje, ele que é professor, agricultor, é advogado e é deputado estadual pelo seu 5º mandato aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, foi prefeito do município de Envira por 2 mandatos, ou seja, e presidente também da Associação Amazonense de Municípios, onde ele foi presidente e também presidente do Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal, o ICOT, e exerceu o cargo titular de secretário de Estado da Produção Rural, a CEPROR, no período de 2003 e 2004. Então, tem um grande conhecimento sobre o mundo político aqui do Estado, mas tem também a sua vocação, que eu acho que ele se direciona muito para o setor primário. Deputado, vamos passado aí todo esse processo de convenção, de conciliar aí as próprias coligações. O senhor está pronto para a batalha? Graças a Deus, estamos prontos, estamos motivados, estamos determinados, estamos numa boa aliança com o PSC, com o PRTB, o PSC com Wilson Lima, seu vice do PRTB, o doutor Carlos Almeida Filho. É uma junção de pessoas e de forças políticas que querem uma transformação verdadeira na política do Amazonas e contribuir também para uma transformação em nível nacional. Estamos motivados, estamos animados, aguardando o registro de candidatura para podermos fazer a campanha em campo, sair nas ruas, sair de uma maneira mais livre, mais aberta, para ter o contato direto com a população da capital e do interior. Deputado, o senhor quando aqui esteve, a gente falou muito sobre o setor primário, né, também, que é um setor que eu sei que o senhor tem uma grande dedicação da sua vida voltado para isso. Então, nós estamos sentindo que o agronegócio ele tem que voltar a ser incentivado e representado, não só no Amazonas, mas em todo o território nacional, porque ele, além de gerar muito emprego, ele é também um grande propulsor de divisas para o nosso país. O senhor, caso eleito senador da República, o senhor vai atuar firme nesse setor também? Com certeza, Oswaldo. A gente tem já toda uma história de vida. Eu fui agricultor familiar, trabalhei no município de Envira, na agricultura, produzi mandioca, arroz, milho, feijão. Sou, portanto, uma pessoa vocacionada para a área agrícola. Fui secretário de Estado. Quando o prefeito desenvolvemos o maior programa de apoio à agricultura familiar de todo o estado do Amazonas, que deu muito bons resultados. Nós conseguimos potencializar todas as cadeias produtivas, introduzimos o café no município de Envira, o café com nilon, robusta, introduzimos também a regionalização da merenda escolar, o primeiro programa de comercialização direta da produção para os consumidores sem atravessador. Então foi um sucesso e trouxe parte desse resultado, dessa experiência, para o meu trabalho na CEPROR, e até hoje nós temos as feiras aqui em Manaus que vendem produção direta dos produtores, feiras da ADS,
que foi criada no meu tempo de secretário como Agromazon, mas lá na Prefeitura de Envira era a Fundepro. Então, nós trouxemos essa experiência que deu certo num pequeno município do interior para o âmbito estadual, e hoje em Manaus nós temos essas feiras, temos feiras privadas também, particulares, dando certo, onde o produtor diretamente vende para o consumidor sem um atravessador, que é bom para o consumidor, que o preço é mais acessível, e é melhor ainda para o produtor, porque ele consegue ganhar mais, não ficando a margem de lucro maior na mão do intermediário. A questão, o setor primário, portanto, é um setor fundamental para desenvolver, mas eu quero dizer que não é a única pauta. Hoje eu sou um político com uma pauta bastante ampla, como tem que ser para quem vai concorrer ao Senado, uma pauta que inclui também a área de biotecnologia, desenvolvimento sustentado, as novas formas de energia, a questão fundamental da economia verde, da reciclagem, da recuperação dos ativos ambientais. Nós temos também uma visão especial e muito atenta para o nosso imenso potencial não aproveitado na área turística, dos diversos segmentos do turismo. Enfim, desenvolvimento econômico, não podemos esquecer das startups, da economia digital. E graças a Deus, hoje eu represento uma visão inovadora da economia amazonense. Nós temos que defender o polo industrial, mas nós temos que desenvolver o setor primário e os demais segmentos da economia. Semana passada houve aqui em Manaus a reunião do CAS com a presença do ministro da Indústria e Comércio, e ele disse lá de viva voz o que faltava para destravar justamente o Centro de Biotecnologia parece que vai ocorrer. Eu digo parece porque a gente precisa ver para crer, né? Porque faz tempo que isso vem ocorrendo, vem essas promessas, mas parece-me que agora vai. Qual a importância do CBA para o desenvolvimento da biotecnologia aqui no Estado? Bom, prezado Oswaldo, o CBA é importante não só para o Estado do Amazonas, o Brasil. CBA é importante para o Brasil, para a região amazônica. O CBA, na verdade, não é um centro para pesquisa, é um centro para desenvolver produtos para o mercado. E o CBA tem que ser gerido, tem que ser administrado de uma forma muito inteligente, com uma visão estratégica de parcerias com a iniciativa privada, com as empresas. Muitas vezes o pesquisador desenvolve uma excelente ideia, chega, por exemplo, a uma fórmula de um cosmético ou um princípio ativo que pode se transformar num remédio, num medicamento, ou mesmo num alimento, ou até num componente da indústria, mas lhe falta a visão empresarial, lhe falta o acabamento tecnológico daquela ideia para se transformar num produto que seja vendido, que seja, portanto, comercializado e gere muito emprego e renda, não só para o pesquisador que desenvolveu a pesquisa inicial, mas toda aquela equipe que vai atuar e que tem que ter visão empresarial. E o nosso Centro de Biotecnologia precisa, portanto, caminhar nessa direção. Nunca tivemos um interesse efetivo dos governadores nem dos senadores do Estado para destravar isso. Recentemente, tivemos aí um avanço em relação à criação de um caminho institucional que vai permitir ter um CNPJ com uma OS, mas é preciso estar vigilante, essa OS tem que ser séria. OS podem ser uma solução excelente, pode ser também uma péssima solução. Dependendo da forma de gestão, né? Exatamente, de quem estiver ali tem que ser gente honesta e competente, comprometida. Mas pelo menos nós temos uma luz no final do túnel. Mas isso só vai funcionar a partir do ano que vem. E nós vamos estar atentos e colaborando, cobrando e ajudando o CBA a funcionar. O que vai acontecer? O CBA funcionando, nós vamos poder desenvolver, a partir do CBA, novas linhas de cosméticos, de remédios, de alimentos, de componentes industriais, de biocombustíveis, e as empresas poderão utilizar os laboratórios para poder testar esses produtos e colocar no mercado esses produtos. Não é um centro de produção, mas é um centro de desenvolvimento tecnológico e de testagem dos elementos químicos e biológicos que vão compor. Isso vai gerar emprego aqui em Manaus e vai gerar emprego no interior do estado. Que é o mais importante, né? Nós temos hoje a economia totalmente retraída por falta de projetos. Eu acho que isso é uma coisa que vai incentivar e, ao mesmo tempo, vai começar a caminhar um modelo alternativo do polo industrial de Manaus, que é o que todo mundo clama. Exatamente. A gente precisa defender o polo industrial, precisa. A gente tem participado das discussões com Wilson Lima e Carlos Almeida, da nossa coligação, e isso é muito claro. Inclusive resgatando, como o Wilson Lima assume o compromisso, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico com uma equipe boa, uma equipe técnica, com uma visão dinâmica, com uma visão estratégica de desenvolvimento. Mas criar uma política pública de desenvolvimento econômico que vá além da Zona Franca, vá além do polo industrial. E biotecnologia é um dos vetores, setor primário
é outro vetor fundamental, né? Nós temos várias escalas, você tem a escala da agricultura familiar, do agroextrativismo. Alguém diz, não, mas o extrativismo não, nós temos potencial extrativismo, principalmente para os óleos, né? Isso sempre representou um aliado forte da economia, isso já é antigo, né? E, Oswaldo, a gente olha um estado como Santa Catarina e vê como a economia é diversificada. Sim. É um estado pelo qual a crise passou muito mais frágil, com menos impacto do que aqui no Amazonas. Por quê? A diversificação da economia, ela ajuda a diminuir o impacto das crises de um determinado setor. O Amazonas, por depender excessivamente de uma única matriz econômica do polo industrial, sofreu muito com essa crise econômica. E estados que têm um mix, que tem uma série de alternativas, sofreram menos. Paraná sofreu menos, Santa Catarina sofreu menos, por terem essa possibilidade de lidar com a crise com alternativas que não são tão afetadas por ela. Nós precisamos desenvolver isso no Amazonas. Os nossos irmãos do Pará estão fazendo isso. Eles não dependem de uma única fonte econômica, eles dependem de várias alternativas econômicas, e isso é um trabalho. Uma coisa fundamental é o empreendedorismo com os nossos jovens. Nós precisamos avançar na economia digital, nas startups, na economia da cultura, na economia do turismo. É tanto potencial latente que nós temos no Amazonas que é preciso trabalhar essa matéria-prima, burilar como quem lapida diamantes, porque nós temos possibilidade de transformar o Amazonas num estado muito rico. Como é que a Costa Rica, que lida praticamente com o turismo e com o extrativismo, sobrevive e dá exemplo para o mundo. Exato, e nós temos muito mais riquezas do que a Costa Rica. Podemos fazer, portanto, a nossa economia do Amazonas ser uma das economias mais dinâmicas do Brasil. Podemos superar a Costa Rica, mas hoje nós estamos, infelizmente, perdendo de feio para a Costa Rica e tentando até aprender com eles. É um país desse tamanho, menor que o estado do Amazonas. Exatamente. Né? Eu, às vezes, fico pensando, deputado, nos meus pensamentos, nos meus devaneios, até que ponto o modelo Zona Franca, obviamente que a importância dele é uma coisa que está aí, é latente, é real, tanto para a economia do Estado, como também na formação de mão de obra. Ela trouxe uma nova cultura para o Estado do Amazonas. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que isso deu uma certa acomodação para os governantes, para aqueles que têm a chave do cofre, porque é uma receita garantida, não é isso? Que gera a economia do Estado, paga folha, dá para fazer investimento e dá para fazer desenvolvimento, obviamente com seus limites, e ao mesmo tempo, estando com isso pronto, não precisa mais nada. Eu acho que eu vejo dessa forma. O senhor concorda com esse meu pensamento? Sim, ou o senhor acha que eu estou equivocado em relação a isso? Não, Oswaldo, é o mesmo diagnóstico, a mesma visão que você tem, eu a compartilho. Inclusive, eu transfiro um pensamento assim que vem da época da borracha. Os senegalistas, os grandes comerciantes eram acomodados com uma única fonte de renda, que era a extração do látex, da borracha da nossa floresta, achando que aquela riqueza duraria para sempre, e não se pensou em alternativas fortes, viáveis, e quando a borracha caiu, foi o desastre. Essa mesma conformidade, esse mesmo conformismo, acomodação, inclusive psicológica, porque isso está no inconsciente coletivo, acontece com a Zona Franca. Nós temos muita gente inteligente que se acomodou, que deixou de propor alternativas, e os governantes se acomodaram demais. Muito cofre cheio, com muito dinheiro para fazer obras grandiosas, como a obra da ponte, a obra da arena, e agora nós temos o quê? Uma escassez de recursos para investimento na economia. E os investimentos feitos na economia foram investimentos feitos, em regra, de forma errada, paternalista. Foram investimentos feitos para tornar o homem e a mulher do interior dependentes do governo. E nós precisamos estimular os cidadãos do Amazonas a serem independentes. A boa governança pública não torna os cidadãos dependentes, pedintes, clientes, mas os torna parceiros no processo de desenvolvimento. Na verdade, são os agentes mais importantes do desenvolvimento. O governo pode ajudar, mas muitas vezes o governo pode também, como tem acontecido, atrapalhar. Atrapalhar e muito. A Camila Sena diz, isso mesmo, deputado, não podemos ser mais reféns da Zona Franca. Precisamos de outros modelos, porque o Amazonas tem muito a oferecer para o Brasil e para o mundo. Você pode participar do 2018, ano da transformação, através do WhatsApp 984152544 e também direto na nossa página aí no Facebook. Você pode enviar seus questionamentos para o nosso convidado, e eu estou vendo aqui que o senhor está cheio de fãs, são várias pessoas aqui fazendo
alusão ao seu nome, e elogiando a sua atuação como parlamentar e a experiência que o senhor tem aqui no desenvolvimento do Amazonas. Senador, deputado, né? Mas eu queria justamente fazer uma pergunta sobre o Senado da República. Aqui no estado são 9 candidatos ao Senado para 2 vagas. Dessas 2 vagas nós temos hoje 2 senadores que já ocupam o cargo e concorrem à reeleição. Como é que o senhor vê esse quadro depois das definições das coligações, dos candidatos ao governo, ou aonde os pré-candidatos ao Senado da República já ficaram definidos aí nas coligações existentes? Eu vejo como uma grande janela de oportunidade para o povo do Amazonas promover uma mudança verdadeira, uma transformação na sua representação política no Congresso Nacional, em especial no Senado. Nós temos aí certamente 3 pré-candidatos que representam a velha política, aquela política que a população já reclama, muitos são levados a votar em branco, a se abster, a votar nulo, pelo seu inconformismo, sua indignação com essa velha política. Com todo respeito, esses 3 pré-candidatos diretamente representam a velha política. O que não resolve votar em branco ou nulo. Não resolve. Você sabe que isso aí não traz resultado positivo. E nós temos, no outro campo, algumas pessoas que se propõem a representar mudanças políticas. Dentre essas pessoas, eu acredito que a nossa candidatura é a que tem mais consistência, é ela que representa com mais clareza o papel de um futuro senador. Por quê? Porque eu reúno atributos que são fundamentais para fazer um bom mandato no Senado. A experiência, a ética e o conhecimento tanto da capital quanto do interior. Há pessoas que confundem senador com deputado federal. Um deputado federal pode ser eleito, por exemplo, para trabalhar por uma única causa, para trabalhar pela causa da educação ou da segurança pública. É legítimo que ele seja eleito, desde que um determinado componente, parcela da comunidade, queira elegê-lo. Mas um senador, não, ele tem que representar o estado inteiro. Ele tem que representar do Japurá ali a Inhamundá, tem que representar o Madeira, o Juruá, o Purus, representar o Alto Solimões, o Médio Solimões, o Amazonas, Baixo Amazonas, o Rio Negro, a região metropolitana de Manaus e a nossa capital. Ele precisa, portanto, conhecer todos os municípios, precisa ter um relacionamento com a problemática da saúde, da educação, da segurança, da produção, a problemática dos direitos sociais. Ele precisa conhecer, entender como funcionam as logísticas, funcionam ou não funcionam as logísticas de transporte, de comunicação, de acessibilidade. Precisa, portanto, reunir um conjunto de atributos e eu entendo que eu os reúno. Não sou uma pessoa ainda com muita idade, mas já tenho uma certa experiência e tem uma coisa. Eu estou longe desses grupos do poder, estou afastado deles, eu rompi com a velha política há mais de 12 anos, por ver os resultados negativos que ela traria, como de fato trouxe para o nosso Estado. Respeitando os demais pré-candidatos, eu também faço uma coisa que vários outros não fazem. Eu ofereço o meu mandato. Eu poderia concorrer, estar na minha zona de conforto, concorrer a mais um mandato de deputado estadual, com uma relativa facilidade para ser reeleito. Abri mão disso porque eu entendo que este momento do Estado do Amazonas e do Brasil exige de todos nós coragem, ousadia. Então, eu não estou sendo um pré-candidato de faz de conta. Eu não estou sendo um candidato para me projetar para as eleições municipais. Eu não estou sendo alguém que está usando essa eleição como um trampolim político para a próxima. Eu estou, de fato, me colocando para a população do Amazonas como alguém que está disposto a honrar e a tornar cada vez mais respeitada a representação política do Amazonas no Senado, trazendo recursos, programas, trabalhando com emendas inteligentes, participando do meu mandato com a população, combatendo os privilégios, dando o exemplo da renúncia a eles, fazendo com que o Amazonas possa ter novamente um senador que represente os interesses coletivos da população e não apenas de alguns grupos. Eu tenho aqui os projetos prioritários que o pré-candidato ao Senado, o deputado Luiz Castro, listou aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu quero agora dar voz aqui aos nossos seguidores. O Eric Nogueira ele faz 2 questionamentos aqui. Queria saber a opinião do senhor sobre a reforma tributária e a reforma trabalhista. E, ao mesmo tempo, ele diz aqui que os senadores atuais atuam em representação de terceiros, menos do povo do Amazonas. Além disso, todos são investigados por algo ilícito.
O Amazonas precisa voltar a ser respeitado no Senado, por isso que eu acredito e apoio Luiz Castro. Bom, de fato, a gente precisa ter a percepção clara, Eric, de que este é um momento de transformação, um momento de mudança. E esta mudança exige um posicionamento de interesse local, regional, onde nós vamos defender a inserção do Estado do Amazonas nos grandes programas. Nós temos, por exemplo, a questão do Fundo Amazônia. O Amazonas acessa muito pouco o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia não é um recurso para a ONG. Com todo o respeito que eu tenho às ONGs, existem ONGs sérias que fazem bons trabalhos, mas é um recurso para a sociedade da Amazônia poder desenvolver bons programas socioambientais, inclusive com visão econômica, de sustentabilidade. Então nós precisamos cuidar disso, mas o Eric coloca os grandes temas nacionais, a reforma tributária e a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, da forma como foi aprovada, ela contém defeitos, especialmente em relação aos direitos das mulheres gestantes, que vão ficar expostas a ambientes insalubres, sem ter a devida proteção não só para elas, como para as futuras crianças. Então, nós entendemos que é preciso fazer algumas adequações em relação à reforma trabalhista, é preciso entender que alguns direitos básicos têm que ser garantidos novamente, mas não podemos também achar que a legislação trabalhista fique engessada. Precisamos encontrar o caminho do bom senso, que não foi o caminho adotado no governo Temer. Em relação à reforma tributária, ela é uma necessidade para o país, por dois aspectos. Pela questão do Pacto Federativo, cada vez mais os municípios dependem do Estado e da União, e cada vez mais a União concentra recursos nos seus próprios ministérios, gastando muito e gastando mal. Nós precisamos repactuar o Pacto Federativo, fortalecendo a base de aplicação nos municípios dos recursos públicos, fiscalizando, dando transparência e que eles sejam efetivados de maneira organizada em planejamento comum com os estados e com a União. E, ao mesmo tempo, nós precisamos simplificar os impostos no Brasil. Nós temos uma malha de impostos e taxas, é um cipoal, como se fala, que atrapalha o desenvolvimento econômico do país. Os empresários, desde os pequenos até os micro, até os pequenos e médios empresários, reclamam muito e com razão. Nós precisamos, portanto, ter um sistema tributário mais simples, com menos impostos, com menos taxas, com maior clareza, e que o empresário não precise gastar tanto na sua administração contábil, ele possa investir mais na área finalística, no seu marketing, no desenvolvimento do produto, na pesquisa, para chegar lá no mercado, no sistema de comercialização e logística. Com isso, a competitividade do Brasil tem que crescer. Diminuir a carga tributária de forma inteligente, mas de uma forma progressiva, não irresponsável, para o país não quebrar. Mas nós não podemos mais aceitar nenhum aumento de carga tributária. Nós chegamos já no nosso limite, precisamos tornar mais eficientes os serviços públicos para corresponder à cobrança absurda e enorme de impostos que o brasileiro paga hoje em dia. A resposta aqui ela é imediata. Ele falou da reforma trabalhista, falou sobre os direitos, alguns direitos que não foram contemplados pela nova legislação, pelas mulheres. E a Maria José Cavalcante já mandou de imediato aqui que concorda com a sua posição. E então eu quero agradecer aos nossos seguidores que participam ativamente aqui da edição 2018, o ano da transformação, porque afinal esse programa é para vocês e é feito por vocês, porque nós queremos aqui apresentar os candidatos que estão concorrendo agora no dia 7 de outubro, e vocês é que vão fazer a avaliação para votar o certo ou votar errado ou votar menos certo. O importante é que seja feita uma transformação na maneira de fazer política nesse país, porque ninguém aguenta mais. A situação está cada vez mais terrível, o setor econômico tem que ser protegido, nós temos que ter uma segurança jurídica em todos os assuntos, e você pode participar do programa através do WhatsApp 98415-2544 ou direto na nossa página. O Lucas mandou aqui, deputado, qual sua posição em relação ao grande nível da desistência escolar durante o período do ensino médio? O candidato a senador, justamente, ele tem que ter essa ampla visão de todos os setores do país. Ele, além de, obviamente, representar o Estado, o senador da República, ele tem que participar dos assuntos nacionais, porque ele tem lá a representatividade do Senado da República, que é equânime, é igual, são 3 senadores por Estado,
então por isso que ele participa dos assuntos nacionais. Vamos lá. Bom, Lucas, a gente precisa de uma mudança profunda na gestão do ensino público brasileiro. Nós precisamos de uma mudança pactuada de forma muito mais ampla do que meramente rediscutir ou minimizar ou tornar reduzido o currículo escolar. É muito mais do que isso. Nós temos um grande índice de evasão, de repetência, esse índice cresce no ensino médio e não vai ser simplesmente essa reforma meio que imposta de cima para baixo da grade curricular que vai resolver isso, até porque pode piorar em muitos casos. Nós precisamos definir de fato o que queremos para o país em termos de educação. A educação no Brasil continua a reproduzir as desigualdades sociais, as desigualdades que devem ser diminuídas por um processo de educação mais organizado, mais eficiente, mais justo e mais inteligente para um país com tanto potencial quanto o Brasil. Nós não precisamos fazer nada de revolucionário. Países como a Coreia do Sul, como o Japão, como a Alemanha, como a Finlândia, já têm avançado muito nessa área. Até mesmo o nosso país da América Latina, o próprio Chile, e temos bolsões de excelência no nosso país. O que nós precisamos é educação em tempo integral. Precisamos desenvolver o conceito de educação em tempo integral, tendo ou não uma escola em tempo integral, com programas alternativos de contraturno, inteligentes, com esporte, com cultura, com música, com reforço escolar para as matérias mais difíceis e, ao mesmo tempo, também com uma orientação pedagógica, uma orientação psíquica, psicológica, de apoio aos alunos que estão enfrentando dificuldades e conexão com as famílias. Eu sou autor da emenda constitucional que define a obrigatoriedade de assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas. Nós vamos lutar para que isso seja efetivado no país inteiro. Todos os países que avançaram na educação de forma mais significativa inseriram esses profissionais nas equipes de educação, junto com os professores e pedagogos, e nós precisamos trabalhar também a vocação da escola para o mercado de trabalho. Nós precisamos ajudar o ensino médio a preparar o jovem para o mercado de trabalho, conectado com um grande programa de empregabilidade, de primeiro emprego, de jovem aprendiz, de estágio remunerado para os jovens que terminam o ensino médio. Também um grande programa de empreendedorismo. Eu vou defender isso, empreendedorismo jovem. Nós temos muito talento desperdiçado de jovens inteligentes, capazes, criativos, que podem ser canalizados para o caminho do bem fazer, do bem vender, do bem criar, de uma boa economia da juventude. Então, tudo isso tem que ser conectado. Não dá para trabalhar a educação desconectado da visão de gerar emprego, de gerar renda num país tão pobre que precisa diminuir desigualdades sociais. O ensino médio é muito importante para fazer essa transição e para evitar a marginalização do jovem, Oswaldo. Porque o que o Lucas coloca aí com clareza é que o jovem que se evade da escola, que é repetente continuamente, ele desiste. E ao desistir, ele pode cair num caminho muito ruim, que é o caminho das drogas, da marginalidade. Ele é vítima e depois ele se torna agressor. Nós temos que cortar esse ciclo vicioso, e a educação e programas de geração de emprego e renda associados a esporte, cultura, são o melhor caminho para resgatar a nossa infância, a nossa adolescência, e daqui a 10 anos nós temos um país renovado, um país com menos violência e com mais desenvolvimento. O importante é justamente isso. Eu acho que o homem público ele tem que ter a visão não só para o mandato dele, ele tem que construir coisas para o futuro, para as futuras gerações. Isso é muito difícil, né, nesse país. Eu conheço alguns executivos, alguns prefeitos, inclusive, que eles falam: não, eu tenho que fazer, isso aqui não vai me dar voto, eu tenho que fazer para o meu mandato. O outro que se vira, que faz. É comum a gente ouvir isso para esse Brasil afora, das pessoas que não pensam no amanhã. Então você tem que pensar no amanhã. O país, se tivesse pensado no amanhã, muita coisa teria sido corrigida. Eu vou pedir o primeiro intervalo. Estamos recebendo aqui o deputado estadual Luiz Castro, pré-candidato ao Senado da República pelo Partido Rede, e ele continua aqui conosco nesse programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. E eu encerro aqui com mais duas manifestações, que não para de chegar, mas aqui o Cris Mike diz o seguinte: eu estava desacreditado da política, mas passei a confiar aí na pessoa que você está entrevistando, o Luiz Castro. A Béia Vieira diz o seguinte: não tinha candidato ao Senado, agora apoia você. Ou seja, já ganhou 2 votos aqui, se é que a gente pode falar disso, mas de 2 seguidores e 2 admiradores, não é isso? Eu volto já já com vocês. Até mais.
a tradição de receber turistas, como o da Hotel, uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. De uma respirada, uma água gelada servida aqui pela Beatriz. A Beatriz eu não posso ficar longe da Beatriz, que ela me socorre aqui em tudo, né? E ela que é a responsável técnica pela nossa transmissão. Deputado, eu estava vendo aqui que o senhor tem alguns projetos prioritários caso eleito seja para o Senado da República. Então, senador sem privilégios. Vamos fazer um ping-pong aqui nessa vasta lista aqui de projetos que o senhor já desenhou. Bom, senador sem privilégios é algo muito importante do ponto de vista simbólico, mas também efetivo de uma mudança, de uma transformação na gestão pública e nos parlamentos brasileiros. Por quê? Porque o Senado é a casa dos privilégios, em excelência. Os senadores desfrutam de benefícios que nenhum outro político desfruta, como a aposentadoria vitalícia, plano odontológico vitalício, plano de saúde vitalício, e ainda tem auxílio moradia até para aqueles que têm residência em Brasília, e ainda há um auxílio extra, um salário extra no início e no final do mandato. Nós calculamos que cada senador que abrir mão desses privilégios pode representar durante o mandato uma economia de aproximadamente 10 milhões de reais, o que, multiplicado por 81, pode representar mais de 800 milhões de reais. Eu proponho a extinção desses privilégios e, ao mesmo tempo, a redução das verbas indenizatórias de contratação de pessoal em pelo menos 25%. E quando chegar ao Senado, eu vou fazer a minha também, a luta do senador Regufe, que já renunciou aos privilégios, senador de Brasília, e que vem tentando convencer os seus colegas a fazer o mesmo. Aliás, o Senado da República, meu caro Oswaldo, ele custa 4,3 bilhões de reais por ano. Custou em 2017. Esse ano vai custar mais. É quase o orçamento de uma prefeitura de Manaus, uma cidade com 2 milhões de habitantes. Nós precisamos enxugar esse tipo de custo e aproximar os senadores da vida real do povo. Nós temos 25 milhões de desempregados no Brasil, nós temos muita gente ganhando salário mínimo, nós temos aposentados com aposentadorias achatadas, nós temos os empreendedores aí enfrentando enormes dificuldades, nós temos o setor primário, os agricultores, os produtores rurais com dificuldades. Nós precisamos, portanto, aproximar a figura do senador, dos senadores, do povo que eles representam. Não pode mais continuar esse abismo entre gente morando na Ilha da Fantasia, vivendo na Ilha da Fantasia, e o povo na dura realidade sofrida dos péssimos serviços de saúde, péssima qualidade de educação, transporte. Então, acho que é básico para resgatar uma boa política, para ter um processo de mudança verdadeira, que haja esta coragem. E eu estou tendo essa coragem e vamos em frente. É uma pena, né, deputado, que isso não dependa só do senhor, né? Obviamente que se eu colocar essas medidas, né, que o senhor pensa ali para que os demais pares venham atrás do senhor, o senhor vai ter que ter muita, mas muita conversa com eles, porque privilégio, né, poucos são aqueles que abrem mão. E, infelizmente,
o nosso povo passa por tudo isso em função dos altos privilégios em todas as escalas, em todos os poderes, que a gente vê que privilégios são muitos e poucos resultados. E, Oswaldo, o privilégio representa um custo muito grande para o país. Quem paga a conta é o povo, né? Isso tem que ficar muito claro, né? É isso que você tem que ter consciência, que no fim tudo vem para você pagar, né? Eles gastam e você paga. Eles gastam e você paga. Eu quero fazer justiça aqui a um ex-senador do Amazonas, senador Jefferson Pérez, que abriu mão de vários dos privilégios, né? Um homem austero, um homem exemplar, que também me inspira nessa luta política, assim como o senador Regufe e a ex-senadora Marina Silva. Nós precisamos, portanto, caminhar na direção de fazer as coisas de forma correta e, chegando lá, eu acredito, Oswaldo, que eu vou encontrar outros candidatos eleitos que pensem e façam do mesmo jeito. Eu espero que a renovação atinja aí pelo menos um patamar para que a coisa fique mais ou menos igual, né? Para que realmente nós possamos encontrar votações e projetos que é de interesse público e não de interesse pessoal daqueles que nos representam. E aí o senhor fala de mandato interativo, que é da nossa conta. Eu queria que o senhor explicasse o que quer dizer esse mandato interativo. O mandato interativo representa usar os instrumentos modernos da internet, dos aplicativos, para garantir permanentemente um contato, um canal de comunicação com a população do Amazonas. Vamos ter esse aplicativo funcionando no gabinete do senador, com uma equipe que vai receber e vai triar todos os pedidos de informação, as críticas, as sugestões, e todas terão que ter resposta. Os assuntos mais complexos virão ao meu conhecimento, os assuntos mais simples terão resposta da própria equipe, e quando o senador vier ao Estado, ele terá que debater os temas principais levantados para a população. O mandato interativo também exigirá a presença física do senador, se Deus quiser, senador Luiz Castro, no futuro, discutindo grandes temas que ele vai defender lá. Exatamente como um senador deve fazer. Ele não pode ser senador de si próprio, ele tem que ser senador do Estado. Então ele precisa ouvir os professores, ele precisa ouvir os servidores da saúde, os técnicos, os empresários, os estudantes, as donas de casa, os produtores rurais, aqueles que lidam com as situações mais difíceis da sociedade, como os assistentes sociais, os nossos policiais, civis, militares, a Polícia Federal, precisa dialogar com as Forças Armadas, precisa, portanto, exercer o mandato também envolvendo os municípios do interior, promovendo reuniões, prestando contas, ouvindo as sugestões, levando as sugestões e transformando em ações concretas no Senado. Aliás, é assim que eu trabalho. Aqui na Assembleia, eu tenho um aplicativo chamado Direito na Mão, que você pode baixar no Play Store, lá há mais de 50 leis de minha autoria em serviço da sociedade. Inclusive, esse aplicativo precisa ser atualizado, porque nós já aprovamos novas leis de nossa autoria. É questão de trabalhar. Eu tenho experiência em trabalhar nas comissões. Então, uma das tarefas principais é estar nas principais comissões, se relacionar com os demais senadores e ajudar a fluir os principais assuntos, inclusive projetos de lei, de interesse do nosso Estado e de interesse do Brasil. Felipe Barroso diz: precisamos diminuir privilégios. O Roberto Moraes diz que está na hora de combater privilégios, auxílios, diminuir custos. Vamos em frente, e precisa justamente ocorrer a mudança, e ele indica aqui o nosso deputado aqui na Assembleia, o deputado Luiz Castro, como um seguidor seu, uma pessoa que tem a admiração dele pela sua atuação parlamentar. Eu vou continuar aqui. Eu queria justamente que o senhor falasse agora. Tem um tripé que é normal em política, principalmente nesse momento, que é o tripé da saúde, da educação e também da segurança pública, da dessegurança pública, que é o que nós vemos hoje em todo o país, a bandidagem ficar acima da lei e tentar aí sobrepor os órgãos de segurança que enfrentam dificuldades em combater e dar uma solução definitiva para a nossa população. Mas eu quero acrescentar, além do tripé, o senhor fala aqui de senador do desenvolvimento, que o senhor também, junto com isso, porque sem desenvolvimento não tem como combater esse tripé. Então, como é que isso pode ser feito? Pois é fundamental que o senador do Amazonas ele defenda a ampliação ou mesmo a implantação com um impacto positivo, organização, visão estratégica
de projetos de desenvolvimento econômico regional. Não só para o Amazonas, mas para toda a região, mas evidentemente principalmente para o nosso estado. Nós precisamos estabelecer uma sinergia com senadores dos outros estados da região amazônica para fortalecer a nossa SUFRAMA, que precisa ter resgatado a sua capacidade de investir em bons projetos, não só no Amazonas, mas nos demais estados, para readquirir força política que ela teve no passado e que perdeu no presente, já perdeu alguns anos e não mantém no presente. A SUFRAMA tem que voltar a ser uma agência de desenvolvimento regional e não uma simples carimbadora de processos como hoje ela é. Nós precisamos também trabalhar com clareza os programas federais dos diversos ministérios que têm relacionamento com o desenvolvimento da nossa região. Nós podemos e devemos, como senadores, ser agentes desse desenvolvimento. Nós não vamos fazer nada sozinho, nem o Luiz Castro vem aqui fazer uma campanha para governador, para presidente, mas eu estou mostrando a minha linha de compromissos, de atuar firmemente nessa direção e estabelecendo uma linha de prioridade para algo fundamental, que o Wilson Lima e o Carlos Almeida têm defendido para reorganizar no estado do Amazonas, que é o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Oswaldo, você falou, muitos políticos, a maioria só pensa naquilo que dá voto logo. Eu penso diferente, nós temos que pensar nas necessidades imediatas, mas não podemos de pensar e mirar no horizonte futuro. Quando você tem um filho, você cuida do curso primário, você cuida desde o maternal, mas você começa a vislumbrar que um dia ele vai se tornar um empreendedor, ou vai fazer uma boa faculdade, ou ambas as coisas, e vai construir a sua própria independência econômica, a sua própria independência social. A gente tem que pensar assim no país. Então, nós precisamos de um plano estratégico de desenvolvimento da região amazônica. E esse plano tem que ser aprovado no Congresso Nacional para ter um horizonte de 20, 30 anos, pelo menos, até que ele tenha que ser reformulado, tenha que ser readequado, tenha que ser novamente redimensionado. Nós não podemos mais ficar só no imediatismo. Então, uma das tarefas nossas, senadores têm mandatos de 8 anos, é se dedicar também a tarefas de médio e longo prazo. E eu pretendo, no Senado da República, fazer o chamamento para os senadores de todos os estados da região amazônica, para que tenhamos, junto ao governo federal, a construção, e junto à sociedade viva da Amazônia, a construção de um verdadeiro plano de desenvolvimento econômico estratégico da Amazônia, com visão de sustentabilidade, geração de emprego e renda, para que este plano seja implantado com um horizonte de pelo menos 20, se Deus quiser, 30 anos, e que todos os governos tenham que respeitar esse plano. Não seja um plano de governo, seja um plano de Estado. A Amazônia é muito importante para o Brasil, para o mundo, para continuar sendo trabalhada nas políticas públicas de forma improvisada, de forma equivocada, amadorística e passageira. Nós precisamos, de fato, de uma verdadeira política de desenvolvimento econômico e social para a região amazônica e para o nosso Estado. Quero mandar um abraço aqui para o Felipe Barroso, Roberto Moraes, Stefan Brandão Fonseca, Priscila Santos, Rômulo Zurra, Altina Silva, Júlio Maldotti, Mara Carvalho, que participam aqui interagindo com 2018, o ano da transformação. Deputado, vamos agora voltar um pouco sobre os assuntos locais. Eu estou vendo aí que essa mobilização política, nós estamos aí à beira de uma eleição, né, onde nós temos os quadros para governadores definidos, né, para Senado, creio que também já está resolvido, deputados federais também resolvido e deputados estaduais também as chapas aí dos partidos que disputam o pleito. O tamanho do estado do Amazonas, as suas diferenças regionais, as suas dificuldades de logística, de implantação de projetos. O perfil que nós temos aí hoje, principalmente voltado aí para o governo do estado, requer a realização de projetos que sejam implantados logo, porque o interior do estado está sem nenhuma vocação implantada. E isso, obviamente, que aumenta o êxodo para a capital, com os problemas que nós temos aqui, que não são poucos, né? Desde a mobilidade, o problema do emprego. O PIN nunca chegou a um índice de emprego tão grande, de desemprego tão grande como nós estamos tendo agora. A gente vê a aprovação de projetos aí no CAS que prometem 1.800, aprova 40 projetos para oferecer 1.800 empregos a partir do ano que vem ou do próximo ano ainda. Quer dizer,
nós precisamos de um resgate mais rápido e um choque mais forte para resgatar a nossa economia. O que o senhor pensa como deputado e pré-candidato ao Senado da República? Bom, essa foi uma discussão que nós tivemos na nossa aliança com o PSC, o PRTB, o Wilson Lima, Carlos Alberto, uma discussão do plano de governo, inclusive, que o Wilson Lima e Carlos Almeida vão apresentar à sociedade. Foi registrado o plano de governo da coligação. E eu estou perfeitamente coadunado com essa visão de que nós precisamos promover um grande programa de desenvolvimento econômico e de geração de emprego e renda aqui no Estado. Aliás, são as 4 prioridades que um governador tem que anunciar à sociedade, tem que se comprometer e tem que realizar na liderança de uma boa equipe técnica, que é um compromisso também de Wilson Lima e Carlos Almeida, formar uma equipe isenta, com credibilidade, compromisso de trabalho, visão social e visão econômica. Educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico. A partir daí você também vai trabalhar as demais políticas públicas de maneira integrada. Como senador, se Deus quiser, o povo do Amazonas me der essa oportunidade de representá-lo, nós vamos desenvolver uma forte linha de apoio ao governo do Estado e fazer com que a nossa atuação seja complementar à atuação do governo do Estado. Eu volto a frisar, é essencial resgatar o planejamento. A Secretaria de Planejamento, isso Wilson Lima e Carlos Almeida estão bem definidos, bem comprometidos, que foi praticamente extinta no governo Melo. Ela precisa ser uma verdadeira Secretaria de Planejamento. Planejamento para dentro da ação de governo, mas também o planejamento para fora, para a interlocução, principalmente com o mundo econômico. O mundo econômico que a gente fala não é só o grande empresário, pode ser o agricultor familiar, o pequeno extrator, o pescador, né? Aquele que trabalha no turismo. Todos nós precisamos, portanto, de um mecanismo permanente de interlocução do governo, do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. E eu pretendo fortalecer esse trabalho, carreando recursos financeiros, não esquecendo da importância da questão logística no nosso Estado. Nós precisamos, sim, da interligação com o Estado de Rondônia, com uma rodovia recuperada, a BR-319, mas com todos os cuidados ambientais para que não haja destruição do trecho do meio, da biodiversidade. Eu acredito que isso é perfeitamente factível. Nós precisamos melhorar muito a comunicação, o acesso à internet. Nós precisamos, portanto, ampliar as parcerias com as Forças Armadas, com o governo federal, com as empresas privadas, até com as ONGs que têm vontade e vocação para atuar nessa área, para termos internet de qualidade em todo o nosso estado. Precisamos trabalhar a questão logística do transporte aéreo. Nós temos muitos problemas, estudando outros países do mundo, como a Rússia, a Austrália, como o próprio Estados Unidos da América. Todos eles destinam recursos e subvencionam o transporte regional, Oswaldo. Só o Brasil que não apoia e que tem um custo tão alto, por exemplo, para uma pessoa sair daqui para o município de Arunepé ou para o município de São Gabriel da Cachoeira. Precisamos, portanto, também ter um cuidado especial com a questão dos portos. Nós realmente temos que pactuar com os empresários de Manaus, com as empresas de Manaus, a construção de um novo porto. Isso não é uma coisa mágica, rápida, mas é necessário ter o planejamento para nós aumentarmos o suporte, inclusive para o polo industrial de Manaus, nessa área. E precisamos muito pavimentar estradas. Nós precisamos pavimentar as estradas vicinais, nós precisamos cuidar melhor das nossas estradas estaduais, precisamos garantir o escoamento da produção. Isso é fundamental, além dos investimentos em agroindústria, de vários investimentos econômicos que nós comentamos ao longo da entrevista, que eu não quero me tornar repetitivo, porque todos fazem parte, tanto do plano de governo de Wilson Lima e Carlos Almeida, como também dos meus compromissos como pré-candidato, candidato ao Senado a partir do dia 16. Estamos recebendo aqui o nosso deputado estadual, o Luiz Castro, que é um pré-candidato ao Senado da República. Ele que nos visita pela segunda vez. Ele esteve aqui no dia 29 de junho como pré-candidato antes das convenções e agora já homologada a sua candidatura pela convenção do Partido Rede, cujo registro se encontra lá no Tribunal Regional Eleitoral. Nós estamos convidando a ele, como os demais participantes que estiveram aqui conosco durante a pré-candidatura, para que, de uma forma oficial, ele possa, então, mostrar sobre seus projetos, sobre seus planos, caso eleito seja
para o cargo de senador da República pelo estado do Amazonas. Eu vou para o nosso segundo intervalo e volto já já com vocês. Até mais. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com o seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. De volta aqui com o nosso terceiro e último bloco de 2018, ano da transformação, recebendo aqui hoje o deputado estadual Luiz Castro, que é um pré-candidato ao Senado da República pelo Partido Rede, ele que aqui esteve conosco no dia 29 de junho, já naquela época como pré-candidato mesmo, e agora como um candidato homologado pelo seu partido na convenção partidária, com as coligações já definidas. Então ele já vem aqui de uma forma, com a sua candidatura já garantida pela coligação, cujo registro encontra-se lá no TRE. O senhor acha correto ainda o senhor ser um pré-candidato? É uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém, mas eu tenho que fazer agora. A legislação diz isso, né? Nossa legislação tem essas questões assim de transição, então nós somos pré-candidatos, mas nós já somos candidatos, né? Mas de qualquer modo a campanha mesmo começa oficialmente no dia 16, mas já fui reconhecido e aprovado como candidato.
Então eu já posso me considerar candidato, porém não posso fazer campanha ainda e nem posso pedir explicitamente votos. Isso. São coisas da nossa legislação, a gente respeita, né? É ok. São poucos dias até o registro. Deputado, eu queria falar um pouco agora sobre uma coisa que eu já, nesses meus cabelos brancos, me preocupa muito. Porque eu sou do tempo em que o país tinha projetos em todos os âmbitos. Projetos nacionais, projetos regionais. E hoje eu vejo que a juventude brasileira está sem esperança. Ela não está conseguindo vislumbrar um país melhor para que, obviamente, esses jovens, ao se formarem, ao se graduarem, possam ter um plano de vida, vamos falar assim, que é aquilo natural da escada que a gente nasce, a gente é educado, a gente cresce, vem as primeiras oportunidades, vem o casamento, a constituição de família e todo mundo quer o bem, né, da família. Eu queria um ponto de vista, o senhor como homem público que é, cuja pecha hoje do político brasileiro é a pior possível, e eu sempre falo, eu não generalizo isso, existem bons políticos, mas deve ser muito duro carregar nas costas essa responsabilidade e essa pecha hoje que a população joga em cima dos políticos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, Oswaldo, primeiro que eu não coloco a carapuça. Não coloco, e coloco com clareza que faço política da forma como ela deve ser feita. Defendo o bem comum, não enriqueci à custa da política, não tenho um único processo por improbidade e tenho um compromisso com as causas coletivas da sociedade, com a cidadania. Sou professor, defendo uma mudança profunda da educação, valorização dos profissionais da educação. Hoje mesmo realizamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Amanhã vamos realizar uma outra sobre a questão dos agentes de endemia, que são agentes importantes da ação preventiva da saúde. Estou sempre envolvido com as questões coletivas e, portanto, para mim não pega. Infelizmente, essa imagem negativa genérica às vezes se estende a todos, mas é importante dizer, Marina Silva sempre frisa isso, que há pessoas honestas, pessoas sérias em todos os partidos e até mesmo muitas fora dos partidos, mas infelizmente as cúpulas dos grandes partidos, elas estão dominadas por grupos de interesses, por famílias, por clãs, uma coisa assim meio feudal, meio cartorial, né? A tal ponto, por exemplo, que com a reforma política feita, reforma política não, remendo político eleitoral que foi feito no Congresso Nacional no passado, os grandes partidos, o PT, o PSDB, o PMDB, se uniram. Hoje eles se digladiam na imprensa, falando mal um do outro, mas eles se uniram para repartir o bolo do dinheiro, deixaram alguma coisa para os partidos médios e praticamente nada para os partidos pequenos, ampliando a desigualdade do sistema político à custa do contribuinte, com um fundo de R$1 bilhão tirado do seu bolso, está se financiando campanha do PT, do PSDB, do PMDB, que vão ter dinheiro a rodo para fazer grandes programas de televisão, com muito tempo na televisão, para mais uma vez vender a ilusão. Eu acho que é fundamental que a gente construa um novo cenário em que a população perceba quem fala a verdade e quem engana. Quem fala a verdade, quem realmente contribui para uma mudança verdadeira no processo político, precisa necessariamente prestar atenção em quem faz política a serviço da sociedade, distinguindo de quem se serve da política para se beneficiar, política ou, pior ainda, economicamente falando. Portanto, este é um momento, como o seu programa diz, de transformação. Mas essa transformação depende muito, muito do cidadão e da cidadã. Não deva ir ao dia da eleição como mero eleitor, vá como cidadão, vá como agente da transformação. Escolha com a consciência de pensar no coletivo, de pensar no seu país, de amar o Brasil, de amar o estado do Amazonas. Faça a sua definição com vontade cívica de melhorar as coisas no Brasil. Os nossos jovens realmente estão muito desencantados. Não só os jovens, também há um nível enorme de desencanto dos homens e mulheres com mais de 40 anos de idade. São os dois segmentos da sociedade que estão mais revoltados com a política, a juventude e as pessoas de mais de 50 anos de idade. Essas porque estão vendo o país que eles amaram
se desmoronar e seus filhos e até seus netos não terem as oportunidades que eles sonharam e pelas quais sacrificaram. Este é um momento de reconstituição de algo fundamental em qualquer comunidade, seja um país, uma cidade ou um estado: a esperança. Nós não podemos perder a esperança. O Brasil é um país com um povo inteligente, trabalhador, muito diverso, com diversas contribuições culturais, um país criativo, um país que tem um grande manancial de recursos econômicos, um país ensolarado. Nós já devíamos estar na ponta da energia solar. O Amazonas tem que fazer uma política forte de energia solar. Nós estamos perdendo tempo. Está aí a China, está os Estados Unidos, está a Alemanha, e nós estamos aí nadando, nós estamos surfando em cima de tanta riqueza no meio da pobreza. É esta mudança que precisa acontecer. Governo cheio de dinheiro, o governo do Estado nadando bilhões de reais e a população cada vez mais pobre. Nós precisamos investir numa política de segurança inteligente, que seja associada a uma política de prevenção, de oportunidade para os nossos jovens. Eu volto a falar, é possível fazer uma mudança revolucionária na paz, uma luta, uma construção pacífica. É plausível, o Brasil tem as condições, aliás, condições melhores do que muitos países desenvolvidos. Nós precisamos, por exemplo, contornar problemas como o da Lei Candir. A Lei Candir, no determinado momento, ela estimulou a exportação de commodities minerais a custo de banana, para se comprar depois esses produtos acabados de volta para o Brasil. Eu visitei a preço de ouro. Eu visitei a Honda 2 anos atrás e lá vi a carenagem de uma moto e perguntei para os técnicos, os gestores da Honda, de onde vem essa peça? Eles me disseram, nós compramos da Espanha. Eu disse, mas o Pará não produz tanto alumínio? Diz, nós comprávamos do Pará, mas ficou muito caro e nós passamos a comprar da Espanha. E de onde a Espanha compra a matéria-prima? Do Pará. Ou seja, nós permitimos que o alumínio saia a preço de banana para a Espanha e depois a Espanha vende a preço de mercadoria cara para o Brasil e a Honda é obrigada a comprar o produto espanhol e não o brasileiro. Nós precisamos ter uma mudança profunda nisso, incentivando inclusive a área de pesquisa, de ciência, pesquisa e tecnologia, Oswaldo. O país não pode abrir mão dessa área. O governo Temer está simplesmente asfixiando a área de ciência e tecnologia. Isso é um absurdo. Nós temos que ver que meio ambiente não é um passivo, é um ativo. Nós temos muita coisa a aproveitar do nosso ambiente sem destruí-lo, é uma questão de racionalidade e nós temos capacidade para fazer isso e nós temos a possibilidade de gerar muito emprego e muitas alternativas econômicas para os nossos jovens. São diversas manifestações aqui dos seguidores da Amazon Play TV Digital. Eu agradeço aqui, não para, toda hora chegando aqui as colocações. Eu vou... por exemplo, nós temos aqui a posição da Muriel de Jesus, que diz, Luiz Castro, você está se mostrando alguém diferente. Ou seja, você está falando a língua, você está falando aquilo que o povo quer ouvir. Eu acho que isso que manifesta isso nas pessoas, né? E temos aqui a Mayla Ferreira dizendo que você está muito preparado para nos representar. Tem aqui o Lim PM, que diz o seguinte, os professores reconhecem a sua luta. Em uma enquete interna com os professores da SEDUC, o senhor lidera, será o nosso candidato. E então essas são posições de seguidores que chegam aqui e a gente tem que falar para vocês. Muito obrigado aqui ao Hells Web, Dudu Triunfe, João Lúcio Anunciação, Gustavo Amaral, Diego Caetano, Vitória Pérez, Lorena Yasmin, Júlio César, Muriel, Yasmin, Mayla, Felipe, e aqui outras pessoas que estão chegando agora aqui, participando da nossa página. Luiz, eu vejo que você aborda dentro dos seus pensamentos o problema da cultura no estado do Amazonas. O que está errado e o que precisa ser feito para que ela fique menos errada, porque a gente nunca vai conseguir um plano 100%, não é sempre assim, a gente tem que buscar sempre mais. Bom, a política cultural do estado do Amazonas ela fica entre dois extremos.
Ou você tem um investimento muito grande numa cultura clássica, numa cultura de formação de alto nível de estratificação, e eu não sou contra que haja um investimento nessa área, você vai para outro extremo, numa cultura populista de festas, que gastam muito dinheiro no interior e que deixa um pouco o benefício para a população. E eu quero até, não só, nós estamos falando da política regional, né? Mas também o que se gasta de dinheiro trazendo cantores nacionais que vêm para cá com valores estratosféricos, e esse dinheiro não fica aqui, minha gente. Esse dinheiro vai embora. Acordem para isso. O dia que vocês virarem as costas para essas atrações que são oferecidas a você, entendeu? Principalmente no interior do estado, que tem recursos muito pequenos que poderiam ser investidos em seu benefício, com certeza você vai ver como a coisa muda. Desculpa. Não, mas é isso mesmo, Oswaldo. Você já praticamente completa a minha resposta. Nós precisamos investir nos talentos locais. Nós podemos sim ter a preservação da nossa orquestra sinfônica, é importante, mas nós temos que popularizar a cultura clássica, nós precisamos levar para as escolas, nós precisamos aproveitar melhor a TV Cultura, fazer parceria com as redes de televisão, jornais, para melhorar a cultura musical, para aprimorar os talentos da música, aproveitando a cultura clássica, mas nós precisamos investir nos talentos locais, nós precisamos investir nos talentos locais do interior, na área de dança, nas artes plásticas, na literatura, seja prosa, seja poesia, nós precisamos investir em teatro, nós precisamos investir em uma série de elementos de capacitação da área cultural, do sistema audiovisual. Nós temos, portanto, um imenso painel de possibilidades de investir nos nossos artistas locais e associar isso a um grande projeto de turismo e de lazer, de entretenimento para a própria população de Manaus. Nós temos cidades onde as praças públicas, elas são, durante os dias da semana, espaços de gastronomia, de cultura, com música, com arte, com poesia, onde as famílias podem desfrutar de um ambiente saudável. Nós precisamos trabalhar isso com uma identidade regional forte da Amazônia. Nós temos as nossas tribos indígenas, nossas populações ribeirinhas, nós podemos fazer esta dialética da cultura mais moderna, urbana, com as culturas mais tradicionais da Amazônia e fazer com que isso se torne uma marca cultural que gere emprego e renda para muita gente que hoje tem talento e está desperdiçada. A mesma coisa no esporte. Nós precisamos ter, de fato, no Brasil, uma grande visão de política cultural, tanto para esporte, de desenvolvimento cultural e de desenvolvimento esportivo. Essa política não pode ser paternalista, ela tem que ser com visão econômica, mas ela tem que compreender que o artista é diferente do empreendedor comum. Ele não pensa em primeiro lugar no dinheiro. Ele busca o sucesso, ele busca a sua validação, ele busca ter, portanto, uma boa plateia, uma boa audiência, mas ele precisa ser apoiado nos seus projetos por uma boa governança da área de cultura. Eu acredito que esta retomada, houve uma iniciativa dos pontos de cultura no passado, com Gilberto Gil, nós precisamos rediscutir no Brasil inteiro. O Amazonas é riquíssimo do ponto de vista cultural. Sim. E não aproveita essa riqueza, inclusive para gerar emprego e renda para o próprio povo do Amazonas, ou aproveita muito mal. Estamos recebendo aqui o deputado estadual Luiz Castro, que é um pré-candidato ao Senado da República pelo Partido Rede, ele que volta aqui ao nosso programa, já na condição de candidato oficial, esperando apenas a regulamentação lá do Tribunal Regional Eleitoral, já que ele foi aprovado e homologado na sua convenção partidária. Deputado, nós sei que o senhor tem outros compromissos e nós estamos aqui dentro do tempo do programa, e então eu gostaria de, chegando ao final aqui, permitir que o senhor se dirija aí aos nossos seguidores, tanto do Face como do YouTube, e leve a sua palavra final, as suas considerações finais na sua participação de hoje aqui em 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Eu quero primeiramente agradecer a você, Oswaldo, agradecer a sua equipe, a Beatriz, quero agradecer a toda a equipe aqui, quero agradecer a todas as pessoas que interagiram, trazendo perguntas, estímulo à nossa candidatura ao Senado. E quero dizer que estou com muita determinação de ser um político que honre
A palavra honra é uma palavra que me inspira, que honre a confiança dos amazonenses que querem ver novamente no Senado, um senador de respeito a toda a população. Os empresários aos mais pobres, os catadores de materiais recicláveis, agricultores, pescadores, professores, profissionais da saúde, aqueles que fazem a boa comunicação no nosso estado, as mulheres, os jovens, as nossas crianças que não votam, mas que têm que ser defendidas nos seus direitos contra os abusos, contra as injustiças. Eu quero colocar que estou preparado para ser um senador trabalhador, atuante, que interaja com a sociedade. Estou abrindo mão dos privilégios dos senadores para mostrar que é possível e necessário fazer uma mudança ética no Senado da República, e não só através dos representantes do Amazonas, que, à exceção de Jefferson Pérez, nunca abriram mão dos privilégios absurdos que um senador hoje desfruta, tornando-o como se fosse um imortal no meio dos mortais brasileiros, mas quero principalmente assumir um compromisso de trabalhar para ajudar a desenvolver o nosso país. A minha candidata a presidente é Marina Silva, uma pessoa preparada, inteligente, forjada na luta, que mostra que é possível, sim, fazer uma mudança transformadora no país, unindo os brasileiros e não jogando uns contra os outros. Respeito quem pensa diferente. Temos eleitores do Luiz Castro que têm outros candidatos a presidente, mas mostro a minha determinação e a minha confiança em Marina Silva. O nosso candidato ao governo do estado é Wilson Lima, o seu vice é o Carlos Almeida. Wilson Lima, uma pessoa profundamente identificada com os problemas da nossa população, que conhece de fato as dores da nossa população no transporte, na falta de segurança, nos péssimos serviços de saúde, nas deficiências da educação e na falta de emprego e renda. E o Carlos Almeida, que é o seu vice, defensor público das causas coletivas, que todos nós conhecemos, que é um exemplo de defensor, um exemplo de pessoa determinada a defender não só o direito de moradia, que é muito importante, mas os direitos da sociedade. Eu quero agradecer, pedir o seu apoio para que nós possamos lhe representar. Não importa se a sua ideologia é de esquerda ou é de direita, nós temos que caminhar para frente. O Brasil agora não precisa de disputas ideológicas do passado. Nós precisamos da lógica do bom senso para construir um país melhor no futuro e um Estado que respeite o cidadão e dê oportunidades melhores para as pessoas que acreditam no nosso país, ou aquelas que não acreditam, para que voltem a acreditar. Muito obrigado, um abraço do Luiz Castro para todos e para todas. Muito bem. Recebemos aqui então, né, Bia, o deputado estadual Luiz Castro, pré-candidato ao Senado da República, que veio aqui trazer a sua mensagem, já na condição oficial, vamos dizer assim, porque ele foi homologado pela sua convenção como candidato ao Senado pelo Partido Rede nas eleições do próximo dia 7 de outubro. Eu quero lembrar aos senhores aquilo que eu venho sempre dizendo. Primeiro, voto em branco e voto nulo não é voto de protesto. É voto de quem não quer mudar as coisas. Então, se você ficar ausente do processo eleitoral, você vai contribuir para que as coisas andem do jeito que sempre andaram. Ou seja, sem mudança. E o país está precisando de mudança. As pessoas querem essa mudança. Então, se engaje nesse exército, vamos dizer assim, e vá lá transformar. Porque você transformando, a sua vida melhora, a vida da sua família melhora, tudo melhora. Então, não fica ausente. Ao jovem que vai votar pela primeira vez, você que tirou seu título de eleitor agora, use todo esse expertise, todo esse conhecimento que você tem de pesquisa nas mídias sociais e pesquise o seu candidato. Encontre algum dentre os muitos que aí estão que atenda às suas expectativas. Você hoje é o Brasil de amanhã. Então assuma essa responsabilidade a partir de agora, já que você optou em tirar o seu título de eleitor, mesmo não sendo obrigado, você que é menor de 18 anos, e discuta, reúna seus amigos na escola, em casa, na balada, e converse sobre o momento político e sobre aquilo que vocês querem para o nosso país. É muito importante a sua participação nesse momento, e é muito importante você compartilhar os seus pensamentos com demais pessoas. Só assim nós iniciamos, de fato, um processo
de transformação. Esse foi o 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, do dia 13 de agosto, segunda-feira, aqui no seu Jornal do Comércio, Amazon Play, TV Digital e Rádio Baré Ondas Tropicais. Eu voltarei na próxima quarta-feira, às 16 horas, onde nós vamos receber aqui o deputado federal e candidato à reeleição, agora no dia 7 de outubro, o candidato do DEM, o atual deputado federal pelo Amazonas, o Paulderney Avelino. Eu aguardo a presença e que vocês consigam sempre seguir a gente e expressar as suas opiniões da forma como foi expressada hoje na presença aqui do deputado Luiz Castro. Ok? Muito obrigado, um abraço e até lá.